Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntai não para melhor, e sim para pior. Porque antes disso tudo, estou informado de haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando pois vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casa onde comer, beber, ou menosprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque entre vós há muitos fracos e doentes, e não pouco os que dormem. Até aí, deixa aberto aí, vamos fechar os olhos e vamos orar. Qualidade, Thales, está muito ruim. Senhor Jesus, Deus Santo, Pai Eterno, obrigado porque até aqui o Senhor nos sustentou, com graça, com misericórdia, com paciência. Meu Deus Santo, hoje é o dia de celebrar a Santíssima Ceia do Senhor. É dia de celebrar a comunhão dos santos, a morte sacrificial, vicária, substitutiva, expiatória do Senhor. Dá-nos graça para compreender a mesa do Senhor. Sem o seu Espírito são apenas palavras. O seu Espírito precisa nos dar discernimento, temor, reverência. Não para que nós cresçamos em algum ponto, mas para que a glória do Senhor seja mais amplamente manifestada e só o Senhor receba o louvor devido. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E hoje nós vamos falar da Santa Ceia. O que é a Santa Ceia? A Santa Ceia, em primeiro lugar, ela é uma ordenança. A Santa Ceia é uma ordenança. Ele ordenou que a igreja celebrasse, que a igreja fizesse de forma comemorativa e memorial a Santa Ceia. O uso do vinho e do pão no ambiente de culto. Isso deveria ser repetido, deveria ser observado pela igreja. Então, para os que se iniciam na fé, ele ordenou: desçam as águas num ritual público. Para aqueles que confirmam a fé, participem e celebrem a Santa Ceia. Comam do pão e bebam do vinho regularmente. A Bíblia não estabeleceu quantas vezes deveria ser feito. Há, por exemplo, algumas igrejas que comemoram a Santa Ceia uma vez por ano só. Há outras igrejas que comemoram todas as semanas. Os puritanos comemoravam quase que toda semana. Alguma igreja, como a Congregação Cristã, comemora uma vez por ano. A Igreja Católica comemora toda a missa. Toda a missa tem a Eucaristia. Qual que é certo, qual que... Bom, já que a Bíblia não foi clara nisso, não é pecado fazê-la toda semana, não é pecado fazer uma vez por mês, nem uma vez por ano. A Bíblia não definiu. Mas por bom senso, por causa das estações, por causa do nosso calendário, nós achamos melhor fazer uma vez por mês. Isso se torna mais sensato. Não que os outros deixam de ser corretos.
Ele ordenou. Agora, por que ele ordenou? O que significa a Santa Ceia? Por que a celebramos? Por que a comemoramos? Porque ela é feita com a ingestão de pão e vinho. A Santa Ceia, quando Jesus a ordenou, em Mateus capítulo 26, ele vai comer com os discípulos, ela foi celebrada no mesmo período de uma festa judaica. Nos dias da ceia, da morte de Jesus, ele morreu no período de uma comemoração de uma festa judaica, a Páscoa. Então a ceia tem uma ligação, uma identificação com a Páscoa dos judeus. A ceia está totalmente envolvida com a Páscoa. A Santa Ceia é a nossa Páscoa, porque Jesus foi a nossa Páscoa, Ele é o Cordeiro Pascal. Então, quando celebramos a ceia, é quase que uma celebração judaica para a igreja. Nós estamos celebrando a Páscoa do Novo Testamento. O que era a Páscoa? A Páscoa está descrita em Êxodo capítulo 12. Israel ficou no cativeiro do Egito, lembra-se? José vira governador, Jacó e os seus 70 parentes, por causa da fome, vão habitar no Egito, porque José, filho de Jacó, é governador. Esses 70 israelitas, descendentes de Jacó, e dos 12 filhos, os 12 patriarcas, que vão ser as 12 tribos, começam a se multiplicar dentro do Egito, sobre o governo de José, o seu irmão e o filho de Jacó. José, porém, é morto. Quando José é morto, aqueles 70 já estão em centenas e em milhares. Outro rei se levanta, outro faraó, que não conhecia José, e vê que os descendentes de Jacó são muitos, morando ali em Goshen, dentro do Egito. Ele pensa: vou escravizar esse povo, vou fazer desse povo escravo e vou tornar uma nação poderosa. Aí o que acontece? Esse novo faraó aprisiona os egípcios, os israelitas, descendentes de Jacó, e os faz escravos. O cativeiro começa logo após a morte de José e a morte do faraó, amigo de José. E esse cativeiro então vai durar 430 anos, que os descendentes de Jacó, os 12 filhos, os 12 patriarcas, Rubem, Simeão, Gade, Asser, Naftali, Levi, Dan, Manassés e Efraim, eles vão ficar 430 anos e multiplicam-se até chegar ao número de 2 milhões, aproximadamente 2 milhões dos filhos de Jacó. A nação de Israel vai estar cativa no Egito. Mas Deus promete um libertador. Vocês não ficarão lá para sempre. Vai haver um libertador. É então que no livro de Êxodo começa a narrativa de Moisés. Moisés vai libertar Israel do cativeiro. E para isso Deus confere poderes a Moisés, envia 10 pragas sobre o Egito, sobre Faraó, para que Faraó deixe sair o povo. Até a 9ª praga, Faraó não deixa o povo sair. Piolhos, rãs, saraiva de fogo, o Nilo se transformando em sangue, úlceras, enfim. Aí Moisés vai e anuncia a 10ª praga. Qual que é a 10ª praga? Faraó, à meia-noite, o anjo do juízo passará sobre o Egito e matará todos os primogênitos, inclusive o primogênito de Faraó vai morrer. Então essa 10ª praga é o juízo de Deus sobre a terra. O juízo de Deus viria e massacraria todo o Egito. Só que os filhos de Israel também estavam sujeitos a morrerem. Eles também poderiam morrer. O que Deus fala para Moisés? Para que o anjo da morte não mate também os israelitas, os primogênitos. Você vai pegar um cordeiro macho, sem ruga e sem mancha. Vai sacrificar
e vai pedir para cada chefe de família pegar um cordeiro e vai degolá-lo, colocar o sangue dele numa bacia e vai com um hisopo pegar esse sangue e passar nos umbrais, na batente, nos portais das casas dos filhos de Israel. E há de ser que quando o anjo do juízo passar por toda a terra do Egito, a casa que tiver o sangue aspergido, o anjo passará por cima e poupará os filhos de Israel, e não matará os filhos de Israel. Daí vem o nome original da palavra Páscoa, Pessah, que significa passar por cima, poupar da morte, livrar. Então ele sacrifica um cordeiro, asperge o sangue numa bacia e asperge nos umbrais de cada casa de israelita. Assim o anjo vem, massacra toda a terra do Egito e passa por cima das casas que têm o sangue, e as casas são dos israelitas, e através dessa 10ª praga eles saem do Egito, e Deus manda eles comemorarem a Páscoa. Eles vão fazer pães asmos, pães sem fermentos. Essa Páscoa significa o quê? Por que Deus mandou comemorá-la? Por que sem fermento? Ela comemora a saída de Israel do Egito, o livramento de Israel, a liberdade de Israel. Isso significa Páscoa. Então eles comemorariam o livramento, a saída, a libertação de Faraó e do Egito, comendo pães asmos. Qual é a identificação com a ceia? Essa era a festa, a aliança do antigo pacto, do antigo concerto. O antigo concerto resumia-se em sacrifício de animais, resumia-se em celebrar a Páscoa, comendo pães asmos e sacrificando novilhos machos sem ruga. E o antigo concerto consistia nisso, na celebração da saída do Egito. O dia que Deus, com mão poderosa, virou o Egito de cabeça para baixo e tirou Israel do cativeiro. No Novo Testamento, o que acontece? Agora é a nova aliança. Os homens estão sob o cativeiro de Satanás, estão sob o controle e o domínio do pecado. A ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade humana. Por causa do pecado, Deus vai se irar, está irado com o homem. O homem é cativo de Satanás, é prisioneiro do pecado, e o juízo de Deus está sobre o homem para que ele mate, execute e envie ao inferno. Agora Jesus, através da ceia, é a nossa Páscoa. Jesus vem como um cordeiro macho. João Batista chama de Jesus: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o cordeiro que Moisés sacrificou. Jesus, naquela cruz, como cordeiro, oferece a sua vida, é esmagado na cruz. O seu corpo é o pão asmo, pão sem fermento. O que é fermento? Levedura, pecado. Jesus foi para a cruz sem pecado, sem mancha, sem ruga, sem mácula. É um cordeiro sem defeito, é um cordeiro sem falha, é o pão asmo cujo fermento do pecado não o contaminou. Ele morre na cruz e ele verte o seu sangue naquela cruz, o vinho, o suco de uva. E aquele sangue é expelido, vertido, para quê?
para aplacar a ira de Deus. Jesus foi um sacrifício vicário, substitutivo na cruz, propiciatório, foi propiciado em nosso lugar. Então Jesus naquela cruz, meu irmão, o sangue dele aplaca a ira de Deus que está sobre nós. E aquele que crê em Jesus recebe o sinal do sangue em si, recebe a marca do sangue em si. Então a ira de Deus passa por cima e não condena aqueles que creem no Cordeiro. Jesus é a nossa Páscoa. A Santa Ceia, ela celebra a nossa saída do pecado, a nossa libertação do pecado, a nossa libertação das mãos de Faraó, Satanás. Esse é o significado da ceia. Passamos da morte para a vida, fomos libertos do cativeiro. A Bíblia diz que o pecado não terá mais domínio sobre vós, pois já não estáis mais debaixo da lei, mas da graça. Esse é o sentido da ceia, a comemoração da nossa redenção, da nossa salvação, do perdão dos nossos pecados, da vida eterna, através da morte do Cordeiro Pascal, chamado Jesus. O seu corpo foi dado como objeto de escárnio, objeto da ira, da satisfação divina, e o seu sangue foi vertido de forma substitutiva em nosso lugar. No antigo concerto, o sangue era aspergido sobre a tampa do propiciatório, e aquilo aplacava a ira divina. Deus recebia aquilo como oferta pelo pecado. Jesus na cruz, quando jorra seu sangue, Ele oferece o seu sangue em nosso lugar, e Ele apazigua, aplaca a ira de Deus. Então a ira de Deus passa por cima, o anjo da morte passa por cima. Nós não podemos mais ser condenados. A Páscoa, ainda a relação dos dois. Depois da saída do Egito, Deus ordenou que a Páscoa fosse celebrada todo dia 13 de Nissan. Então Israel, pelo menos uma vez por ano, comemorava o Peshá, ou Pessach, a Páscoa. Por que eles comemoravam? Uma vez por ano eles celebravam a Páscoa, ou a festa dos pães asmos, para trazer à memória que foram tirados do Egito com mão poderosa, que Deus aplacou a ira de sobre eles, que Deus deu livramento para eles, que Deus poupou eles, que Deus os tirou da servidão, do cativeiro, e introduziu-os numa terra que mana leite e mel. Na mesma semelhança, Jesus disse: fazei isso em memória de mim. Observem, comemorem a ceia regularmente. Por que, Jesus? Para lembrarem que eu tirei vocês do cativeiro, para lembrarem que eu perdoei os vossos pecados, para lembrarem que eu enviei o meu Filho a morrer no vosso lugar. Esse é o objetivo da ceia. Fazer isso em memória de mim. Não era assim? Quando chegava a Páscoa, Israel, tinha as festas judaicas, o Pentecoste, a festa das colheitas, a Páscoa. A Páscoa era mais importante.
E quando eles comeram ervas amargas, Êxodo capítulo 12, por que eles comeram ervas amargas? Para se lembrar do tempo de cativeiro, para se lembrar da servidão do Egito, para saberem de onde saíram. Quando nós celebramos a ceia, meu irmão, ela não pode ser um ato irreverente. Quando Jesus falou, fazer em memória de mim, é para trazer algo à memória, o sacrifício. E o que está dentro do bojo do sacrifício? A nossa redenção, a nossa salvação, a nossa reconciliação. É isso. Então nós estamos aqui hoje, vamos participar da santa mesa de Deus, do santo vinho de Cristo, do santo pão, para lembrarmos que um dia, 2000 anos atrás, Cristo veio ao mundo, viveu uma vida perfeita, cumpriu a justiça de Deus e foi condenado inocentemente a morrer no madeiro, sob a maldição da lei, e foi ali esmagado pelo Pai, em nosso lugar, para que através dele fôssemos feitos a justiça de Deus. Esse é o significado da Santa Ceia. Pelo menos um pedaço do que ele significa. O pão é o corpo oferecido, rasgado. O pão é o pão asmo, sem fermento, mostrando a impecabilidade de Cristo. O cordeiro deveria ser macho, sem defeito, sem mancha, sem ruga, sem mácula. O sacrifício para expiar o pecado da humanidade teria que ser santo, puro e sem pecado. O pão asmo aponta para o corpo de Cristo, sem pecado. O vinho, Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Levítico diz que a vida está no sangue. Para nós sermos perdoados, uma vida teria que ser dada em nosso lugar. Quando Jesus verte o sangue, ele doa a vida para a humanidade. Ele dá a vida em resgate. É o sangue da propiciação, é o sangue substitutivo, é o sangue do pacto, do conserto, é o preço que foi pago. A Bíblia diz assim: não foste por ouro ou prata, não foste por ouro ou prata, ou coisas corruptíveis, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que legaram dos vossos pais, mas por um precioso sangue, sem ruga e sem mácula. Outro texto diz também: foste comprados por bom preço, glorificai a Deus, pois, nos vossos membros. Foi o sangue de Jesus vivo. Isso é a ceia. Agora o que a gente vai aprender em Coríntios 11? Rapidamente, em 20 minutos. Se você não está aberto, abre em 1 Coríntios 11, verso 17 em T. Verso 17 em diante. O que Paulo trata aqui? Deixa aberto aí e olhe para cá. Nós vamos aprender agora como celebrar a ceia. Os cuidados que nós devemos ter antes de tomar a ceia. Como tomá-la? Como não tomar indignamente? Como participar dessa mesa, dessa festa da nova aliança? Você nota que a Bíblia diz assim: por isso há entre vós muitos doentes, muitos enfermos,
muitos os que dormem, gente trôpega na igreja, fraca na fé, doente na fé, não tem vida de oração, não tem vida de leitura, não se santifica. E Paulo dá uma das causas de ter doentes no meio da igreja, fracos, enfermos, e os que dormem. Os que dormem ali é um eufemismo para dizer os que já morreram e foram condenados. Ficaram tão fracos, foram condenados. Qual é a causa? Tomar a ceia indignamente. Tomar a ceia sem pudor, sem reverência, em pecado. Não ter respeito pelo santo pão, pelo santo vinho. Isso que faz crente enfermo. Porque quem toma e bebe, quem come e bebe, sem discernir o corpo, a sacralidade do sacrifício, come e bebe para si juízo. Então vamos aprender aqui rapidamente os cuidados que devemos tomar para celebrar a ceia. Paulo está tratando aqui, olhe para cá de novo, é uma carta enviada aos Coríntios. Ele vai agora tratar da Santa Ceia, não é isso? Do verso 17 ao 34 ele vai falar da ceia. Por quê? Porque estava havendo um abuso na celebração da ceia na igreja de Corinto. Eles estavam celebrando a ceia de forma inadequada, pecaminosa e irreverente. A igreja de Corinto foi uma das igrejas mais difíceis que Paulo teve, mais carnais, mais problemática. Era uma igreja que manifestava muitos dons do Espírito. É lá que você vai ver o carisma, né? O dom de língua, profecia, visão, revelação, o dom da fé, o dom de curas, o dom de milagres. Mas ao mesmo tempo era uma igreja carnal, truculenta, uma igreja obstinada, rebelde. E como já não bastasse os problemas que ela dava em outros aspectos, também na hora de comemorar a ceia, eles davam problemas. O pano de fundo aqui é que eles estão celebrando um banquete, um jantar, junto com a Santa Ceia. É como se fôssemos fazer a ceia hoje e tivéssemos o jantar aqui na igreja. Tivéssemos aqui um self-service, tivéssemos aqui um frango ao molho, arroz, feijão, batata e uma macarronada. E junto com a comida celebraríamos a ceia. O que o povo estava fazendo? Estava indo só para comer e encher a barriga. E comia tanto, ou bebia tanto que ficava bêbado, embriagado, e esquecia da ceia. A ceia deixava de ter importância. O sagrado deixava de ter importância. Eles iam para encher a barriga. E Paulo vai tratar da ordem, da decência, do pudor e do temor quanto à ceia. Primeiro aspecto que nós vamos aprender aqui para tomar a ceia de forma correta, verso 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntai não para melhor, e sim para pior. Até aqui. Olha só, esse verso, Paulo está falando assim, ó, vocês não estão ajuntando para melhor, e sim para pior. O que Paulo está dizendo aqui? A celebração da ceia de vocês não está sendo bem vista aos olhos de Deus. Deus não está se agradando desse culto de ceia. Vocês não estão ajuntando para melhor. Mas por que, Paulo? Porque está todo mundo em pecado nessa igreja. Está todo mundo pensando só na comida e encher a barriga. Está todo mundo brigado um com o outro. Essa ceia não agrada ao Senhor. Vocês não estão ajuntando para melhor, para a glória de Deus, para o agrado de Deus, mas para pior, para juízo de Deus. Porque a ceia de vocês está uma lambança, uma glutonaria, uma imoralidade, uma falta de temor. É isso que ele está falando. Cuidado que a gente tem que ter. Você se reúne no domingo para a glória de Deus. Você se reúne para participar dessa mesa com temor e tremor.
Você veio hoje aqui não foi para ouvir fulano cantar ou desfilar uma roupa, mas para se prostrar diante daquele que morreu. Segundo, verso 18. Agora, por que eles ajuntam para pior? Paulo vai responder: porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio, até aqui. O que Paulo está ensinando aqui, gente? Por que essa ceia estava abominando o Senhor? O que ele está querendo explicar do 17 ao 22 é isso. Nós temos que ter na mente que a ceia é coletiva. A ceia não é celebrada só com o indivíduo. A ceia é celebrada com o corpo de Cristo. A ceia é corporativa. Tá, mas o que tem? Todas as vezes que celebrar a ceia, veja, Jesus não celebrou a ceia com um só apóstolo, foi com os 12, um tipo da igreja. A primeira igreja se inicia com os 12. Então a ceia, a celebração envolve o corpo e não o membro, envolve a igreja e não um crente, ok? Todas as vezes que celebramos em corpo, em igreja, unidos, toda a igreja. O que estava acontecendo? Por que a ceia era abominável? A ceia é corporativa, a ceia é coletiva, é o corpo que celebra, não é um membro. Estava havendo divisões entre os coríntios na ceia, partidos entre os coríntios na ceia, divisões. Para você ter uma ideia, eles levavam a própria comida que ia comer e a bebida. Tinham pobres que não tinham nada para levar. Os crentes ricos de Corinto levavam comida e comiam tanto a ponto de não dar nada para os pobres, cometiam glutanaria, e bebiam tanto que não davam para os pobres e se embriagavam. Eram egoístas. Estava havendo divisão, dissensão, estava havendo devassidão entre eles e competição. Era uma igreja que competia, membro com membro. Era uma igreja dividida, ricos de um lado, pobres do outro. Era uma igreja que tinha devassidão, pecados escondidos, fornicação. Os crentes de Corinto faziam sexo, adultério, estava ali. Aí Paulo está dizendo, agora esse corpo dividido, esse corpo partidário, esse corpo imoral, quer celebrar a santa ceia, vocês estão deixando outros passarem fome, vocês estão cometendo glutonaria, vocês estão se embriagando, vocês estão fazendo bloquinhos, divisões e panelas. Eu não recebo porque a ceia é corporativa. O que Jesus está ensinando aqui, Paulo está ensinando aqui? Vocês não devem tomar a santa ceia, se não houver unidade entre os irmãos, união no corpo. É o corpo que celebra a ceia, é o corpo que toma o vinho, é o corpo que toma o pão, não é um crente individual. Olha o que significa. Você está brigado com o irmão, não olha na cara do outro irmão, tem barreira com o outro irmão, deve o outro irmão e não paga, ofendeu o outro irmão, você não pode tomar a ceia. Está tomando indignamente, não pode. Paulo está falando do espírito do corpo. O que significa? Você quer tomar ceia, mas você tem comunhão com os membros da igreja? Você faz parte do corpo? Você senta na sua cadeirinha e não tem compromisso nenhum? Paulo está dizendo isso. A pessoa para participar dessa mesa, ela frequenta os cultos. A pessoa para participar dessa mesa, sabe das dores dos membros da igreja. A pessoa para participar dessa mesa, frequenta a casa dos irmãos e abre a casa dela para outros irmãos. Vive uma vida em comunidade.
senão não pode participar. Olha o que ele está falando. Não existe membro individualista, egoísta, que vive uma vida à parte da realidade do corpo. Não pode tomar. Crente que só vem domingo, que não conhece a dor de nenhum outro crente, que não conhece a vida pessoal, não participa das dores, das alegrias, não convive em comunidade, não pode, porque a ceia é celebrada no corpo, é celebrada corporativamente, é um corpo que celebra a chamada igreja. Primeiro, se você não pratica koinonia, comunhão, não frequenta a casa dos irmãos, não abre a sua para os irmãos, não vive nos cultos, nas atividades da igreja, integrado no dia a dia, na rotina dos irmãos, você está tomando a ceia indignamente. Segundo, se você tem barreira com os irmãos, Mateus capítulo 7, barreira. Tu, quando for trazer a sua oferta no altar, e te lembrar que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta ali no altar, vai primeiro e reconcilia-te com teu irmão, depois vem e oferece o sacrifício. Jesus está dizendo, como que você tem coragem de celebrar ceia com ódio, com barreira, sem perdoar, sem pedir perdão, com divisão, com facção? Não pode. É o que ele está advertindo os coríntios. Vocês são egoístas, partidários, soberbos, e vocês estão querendo celebrar a ceia. Isso aqui que ele está falando. Divisão, desavença. A ceia é para ser comemorada, primeiro, o corpo. Segundo, em unidade. Terceiro, em koinonia. Primeiro é o corpo que celebra. Segundo, unidade. Não pode haver divisão, meu Deus do céu. Onde entra o rico tem que entrar o pobre. Abre a tua casa, vai ver o problema da igreja, compartilha da dor com o pequenino, se envolve, se entranha no corpo. Então, primeiro, corpo, koinonia. Terceiro, divisão, perdão. Como é que você tem coragem de pegar esse pão e o vinho, se você só senta desse lado, porque você tem barreira com a pessoa desse bloco? Esse dia eu estava conversando com um jovem, conversando com ele, tem uns ali que não me desce. Segundo, então esse é o primeiro, como eu devo tomar a ceia? Com o corpo, em unidade, em koinonia, em aliança, sem ter barreiras. E outra, crente, que problema você tem em pedir perdão? Estou com problema com fulano. Vai lá, abraça, beija, humilha, pede perdão. Que problema você tem de perdoar? Não, mas me ofenderam. Abre teu coração, perdoa, quebra as barreiras. Ah, minha casa está bagunçada. Abre a tua casa, quem sabe o crente que você chamar não arruma ela, já que você não arruma mesmo. Corpo, koinonia. Segundo, verso 23 agora. Primeiro, cuidado para tomar ceia, aliança, koinonia. Segundo, verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciar a morte do Senhor, até que Ele venha. Eu tenho aqui 15 minutos, 10 minutos. O que ele está ensinando aqui? Só esse bloco que eu li podia ser destrinchado e viraria livro. Mas a ênfase que ele está dizendo o quê? Quando ele diz aqui, porque eu recebi do Senhor, é Paulo que está dizendo.
tendo partido deu graça, esse cálice. Quando ele fala, fazei-se memória de mim, aqui é a palavra-chave do texto, fazer em memória de mim. Por que Paulo está trazendo uma exortação com a igreja de Corinto e usando esse texto, repetindo a fala de Jesus para exortar Coríntios? Lembrando que o pano de fundo é a glutonaria. Estava acontecendo uma festa, crente caindo tonto, outro ali cheio, com a barriga cheia, outros indo embora sem comer nada, e a mesa do Senhor abandonada, esculachada. Aí Paulo vai exortar, repetindo uma fala. Paulo está dizendo assim, ó, Coríntios, vem cá, eu acho que vocês não entenderam o que significa isso aqui. Na noite que foi traído, tomou o pão, partiu e disse, esse é meu corpo dado por vós. Semelhantemente, depois de ter comido o pão, tomou o cálice e o vinho e disse, esse é meu sangue que é derramado por vós. Fazei isso em memória de mim. O resumo disso aqui que Paulo está dizendo aos Coríntios, ele está dizendo, Coríntios, a Santa Ceia é uma coisa sagrada, divina. É isso que ele está dizendo, é em memória dele, é em memória do Salvador, é para a honra dele, é para a glória dele, é o sangue santo dele que está sendo celebrado, é o pão, o corpo santo dele que está sendo celebrado. Ele está dizendo da sacralidade da ordenança, da santidade da ordenância. E uma vez que ele mostra que é santo, que é sacro, ele está querendo dizer, a Santa Ceia deve ser celebrada com total reverência, com total temor, porque é um tipo do pão, o corpo santo, tipo do corpo santo de Jesus, é um tipo do sangue. Imagina Paulo vendo aquela algazarra, igual a Santa Ceia das igrejas de hoje, é uma coisa perversa, perniciosa, mundana, uma coisa asquerosa. Membro tomando ceia, nem convertido está cheio de iniquidade, um culto sem reverência, sem temor, sem pudor. Coríntios, o pão que vocês estão comendo é um símbolo do corpo, sem pecado, sagrado, santo, que foi dado por vocês. Coríntios, o vinho que vocês estão bebendo é um símbolo daquele sangue carmesim, escarlata, puro, que foi vertido por vocês. Tenham reverência, essa mesa é santa, esse momento é santo, deve ser reverenciado, cultuado. Nós não cremos na transubstanciação que a igreja católica crê. Quando eles compram o pão e o vinho, é pão e vinho. Quando celebra a mesa, a ceia, a missa, o vinho transforma no sangue, literalmente, e o pão na carne. Não cremos nisso, na transubstanciação, mas cremos na simbologia. É como se eu fosse pegar nesse copinho aqui e tremesse. É como se fosse um cálice sagrado de Deus. Se eu fosse pegar naquele pão, é como se eu estivesse tocando na carne santa de Jesus. Eu não posso fazer isso sem reverência. Meu Deus, é como se nessa mesa tivesse deitado Cristo, acabado de ser morto. Lembra quando pegaram o corpo, José de Arimateia pegou? É como se José de Arimateia pegasse e colocasse aqui, e nós fôssemos participar desse corpo com toda a reverência. Pois é o Criador, o Salvador que está aqui esmiuçado, morto. É isso que Paulo está dizendo. A sacralidade do sacrifício, ele é santo. Só que isso não aponta só para isso. Aponta para outra coisa. Primeiro, Coríntios,
vocês estão tocando num pão santo, vocês estão tocando num vinho santo, vocês estão comemorando, trazendo à memória um sacrifício santo. Mas ao trazer o sacrifício, Paulo estava dizendo assim para os bêbados, embriagados, pobres, os imorais da igreja: tem algum imoral aqui essa noite? Um depravado, alguém que leva a fé na brincadeira, alguém que bebe iniquidade igual água, que hoje domingo, dia do Senhor, domingo de ceia, ficou na frente de um televisor comendo comida de demônio, brigando com a esposa, sequer pegou o santo livro para ler, sequer dobrou os joelhos. E Paulo está dizendo: Coríntios, lembra o que foi feito por vocês na cruz, fazer isso em memória de mim. Lembra que o pão foi o corpo rasgado no teu lugar. Lembra, Corinto, que o vinho é o sangue, a vida que substituiu vocês. O que Paulo está querendo dizer assim, Coríntios? Lembra quem vocês eram, lembra quem vocês são, lembra onde vocês estão, e lembrem para onde vocês vão por causa desse sacrifício. Primeiro, lembra quem vocês eram: filhos da ira. Filhos da ira, do Espírito que opera agora nos filhos da desobediência. Quem vocês eram? Instrumento, vasos de ira. Agora, pelo esse sacrifício, quem vocês são? Nascidos de novo, herdeiros e co-herdeiros de Deus e de Cristo, lavados e remidos. Aonde vocês estão? Fazem parte do reino de Deus, da igreja que Ele comprou com seu sangue. Lembra? E lembra para onde vocês vão. Quando Moisés tira o povo do Egito, não foi para ir para o deserto, foi para levar para Canaã. Vocês estão rumo a Jerusalém celestial. É isso que esse sacrifício simboliza. E último, primeiro, os cuidados que se deve tomar para celebrar a ceia. Lembrar que é o corpo que celebra. Deve ter unidade, perdão, harmonia, coinonia. Segundo, lembrar que essa mesa é sagrada, pois ela representa o sacrifício santo, do corpo santo e do sangue santo de Jesus. Terceiro, verso 27. Vamos ler. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Até aí. Como tomar de forma correta e como não tomar? O que Paulo fala nesses últimos versículos? O que fala Cleusa? O que fala Isilda? O que fala Carlinhos? Examine-se a si mesmo. Paulo está dizendo que tem que haver uma preparação antes de tomar ceia. Você não pode vir tomar de qualquer jeito. Tem que haver uma preparação. Eu tenho que estar preparado para participar dessa mesa. Eu não posso chegar aqui de paraquedas, inconsequente, e participar de uma coisa sagrada, sem saber a simbologia, sem saber a sacralidade, sem estar de acordo com os meus irmãos, em uma vida de pecado. Examine-se. Está falando da preparação. A Santa Ceia, a Eucaristia, o símbolo do novo pacto, a ordenança da ceia. A igreja precisa se preparar para participar dela. Paulo não está falando aqui para os coríntios não tomarem. Ele quer que eles tomem a ceia, mas não quer que tomem indignamente.
Não adianta você consertar a tua vida agora. Você sabe o dia da celebração da ceia. A ceia é marcada todo segundo domingo do mês. Os puritanos celebravam a ceia no domingo. Eles se preparavam no sábado. Um dia antes da ceia, não era no domingo não, é no sábado. Eles se reclusavam. Iam confessar seus pecados. Iam se arrepender. Se reconciliar com a esposa, com o marido, com os filhos. Choravam, jejuavam, liam a escritura o sábado inteiro para vir no domingo participar. Alguns puritanos preparavam-se a semana inteira. Vai ter ceia domingo, na segunda começavam a se preparar. Deixar os afazeres mundanos, as práticas ímpias, as conversas fiadas. Eles iam se preparar, porque o domingo é o dia do Senhor. Eu vou comer o pão sagrado de Deus. Meu Deus, eu vou apontar para aquele sacrifício santo. Era o Filho de Deus que está na cruz. Semana inteira. Você se preparou para hoje? Quanto tempo ficou na TV? Na casa da sogra, da cunhada? Vai pegar? Vai pôr a mão? Olha o que ele fala. Vai comigo lá. 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue de Jesus. Olha só. Aquele que comer do pão ou beber do cálice indignamente. O que ele está dizendo? Aquele que tomar a ceia, a santa ceia, indignamente. O que é indignamente? Aquele que tomar, participar da ceia sem temor, em pecado. Aquele que tomar a ceia, como eu falei antes, tendo divisões, está brigado com a esposa, não tem vida de oração, está numa lama do pecado. Quem tomar de forma indigna, ou seja, sem reverenciar o santo sacrifício, sem reverenciar o santo Deus, de forma irreverente, arbitrária, esculachada, imunda, carnal, o que acontece? Será réu do corpo, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Sabe que Paulo está dizendo? Estará sob julgamento quem fizer isso. Quem tocar nessa mesa de forma indigna será réu do julgamento. Está sob julgamento divino. Está sob sentença divina. Está sobre ira divina. Paulo está dizendo aqui, seus coríntios imundos, seus bêbados, seus imorais, como é que vocês se atrevem a fazer isso? Vocês são réu do corpo e do sangue. É o que ele está dizendo. Aí ele vai no 28. Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você está vendo a si mesmo aqui? Por que Paulo falou isso aqui? Examine-se a si mesmo, porque tem irmão que fica, por que fulano não está tomando ceia? Nossa, fulano tomou ceia? Fulano não pode tomar ceia não. Paulo está dizendo, examina a tua vida e não a do outro. Examina a si mesmo. Faz um exame no coração, um exame de consciência, para saber se tem dignidade. Depois do exame, e assim coma o pão e beba do cálice. Porque olha só o 29, gente. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Meu Deus do céu. O que Jesus está dizendo aqui? Fernando,
Denilson, Alexandre, Santa Ceia é símbolo de redenção, símbolo de salvação, símbolo da glória de Deus. Fazei isso em memória de mim. Mas a Santa Ceia, celebrada de modo indigna, é juízo. Deus executa seu juízo através da ceia. Porque Paulo diz assim, ó: quem come e bebe, quem participa da ceia sem discernir o corpo, o que é isso? O corpo aqui, ó, o pão e o suco. Quem toma sem discernir, meu Deus, a importância. Quem toma e come sem discernir a sacralidade, sem ver, sem levar em conta a santidade desse sacrifício, na verdade, em vez de comer e beber bênção, em vez de comer e beber pacto, em vez de renovar a aliança, está comendo e bebendo juízo. O que significa comer e tomar sem discernir o corpo? Comer e tomar de forma leviana, comer e tomar sem se preparar, comer e tomar sem estar santo, comer e tomar tendo conflitos, intrigas, brigas. É isso que está dizendo. Tomar de forma despreparada. Aí aquilo que é para ser bênção para mim, renovar minha aliança, eu estou comendo e bebendo juízo, porque eu estou profanando o sangue do novo concerto, eu estou profanando o sacrifício. Vocês se lembram aqui que o reverendo Josafá Vasconcelos disse que a crucificação, a ceia aponta para a cruz. Quando aqueles soldados estavam lançando sortes sobre as vestes de Jesus, eles estavam participando da mesa. O sangue e o pão é o corpo e o sangue de Jesus. O vinho e o pão é o corpo e o sangue. Eles estavam de forma irreverente, vendendo a túnica, lançando sortes. Há pelo menos 4 tipos de pessoas que celebram a ceia: soldados romanos, Maria e João celebram a ceia, o centurião e os discípulos. Sabia? Primeiro, João e Maria, o apóstolo João. Eles estavam presentes, eles viram a crucificação, eles participaram do sofrimento, do sangue e do corpo. O que eu aprendo aqui? A ceia deve ser celebrada. Você tem que celebrar a ceia. Você tem que participar da ceia. Você não pode faltar de culto de ceia, assim como Maria e João estavam presentes. Segundo, os soldados romanos. Ele estava sendo crucificado, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus. Eles estavam zombando, escarnecendo, rasgando as vestes e vendendo ela. É a igreja mundana, ela não deixa de celebrar, ela celebra, mas ela celebra de forma irreverente, faz da igreja um comércio, de forma ímpia, carnal, sem saber que aquele homem é o Filho de Deus. Terceiro, o centurião. O centurião, presta atenção, viu que Jesus fora furado, transpassado, e ele disse: tetelestai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aquele homem estava participando da ceia. Tendo dito isso, o véu se rasgou de cima a baixo, começou a tremer, os sepulcros foram abertos, as tampas, mortos ressuscitaram. Então aquele homem disse: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Essa é a maneira correta de celebrar a ceia, é ver a divindade de Jesus, a sacralidade, é ter temor ao sacrifício, como aquele centurião. Verdadeiramente esse homem é o Filho de Deus. Nós estamos celebrando a morte, o sepultamento e a ressurreição
Filho de Deus. E último, os outros 10 apóstolos. Judas já tinha se suicidado. O que eles fizeram? Fugiram. Correram. Sabe o que eles pensaram? Nós negamos esse homem. Fraquejamos. Duvidamos da fé dele. Não podemos ir lá e olhar ele na cara. Estamos em pecado. O que é o quarto princípio? Às vezes você não deve tomar ceia mesmo. Porque se você não se reconciliou, se não deu tempo de consertar sua vida, se você não passou o dia chorando, você então não deve estar presente, não deve tocar nesse pão, não deve tocar nesse vinho. Há casos que as pessoas não tomam ceia, sim, quando você disciplina alguém, quando você vai tirar a ceia, até que ele se conserte. Deus quer que tomemos, como Maria e João, mas às vezes temos que fazer com os discípulos. É tanta vergonha, é tanto pecado, é tanta covardia, preferimos não participar. Fim. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Até aí. O 34, só para encerrar. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para o juízo. Até aí. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Para os coríntios? Vocês vieram só para comer? Come em casa. Sabe o que quer dizer isso, periquito? Você não veio aqui para celebrar a Cristo? Não venha na ceia. Não tome a ceia. Não venha. Você veio aqui para comer, encher a barriga, Corinto? Não venha, come na tua casa. Isso aqui é uma ceia. Eu devo me vestir adequadamente, preparar meu coração adequadamente, honrar essa mesa santa e assim participar dela. Aí eu como e bebo do pão. Pastor, mas desse jeito que você falou, quase ninguém vai tomar. É para acontecer isso mesmo. Não tem problema nenhum se a maioria não tomar. Ou você quer tomar e beber juízo para você? Se eu não advertir você, eu estou deixando você comer e tomar juízo. Se eu não falar nada, não é eu que vou ter juízo. Quem come e bebe indignamente, come e bebe juízo para si. Para si. Para si. Isso são algumas coisas que eu queria ensinar sobre a Santa Ceia, para você saber que ela é mais profunda que a gente imagina, mais séria, mais santa. É como se eu tocasse aqui, irmão, oh meu Deus do céu, e eu voltasse 2000 anos atrás e tocasse naquele sangue escorrendo nos pés da cruz. Meu Deus, aquele sangue santo daquele homem santo, sem pecado, e eu estou tocando naquele sangue, bebendo daquele sangue. Eu não sou digno. Eu estou voltando para aquele dia. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Oh meu Deus, esse pão, aquele corpo franzino, esmagado, moído, dilacerado, furado, chicoteado. E como não bastasse, ele recebeu a praga do meu pecado, ele recebeu a imundície do meu pecado, ele recebeu o asco do meu pecado. Eu não posso comer esse pão de qualquer maneira, nem tomar esse suco.
Imagina ele com os 12 apóstolos numa mesa. Todo Israel em festa. Ia se comemorar a festa dos asmos, da Páscoa, o Peshá. Ele reúne com os 12 a cidade alvoroço. Judas vai lá comprar o que falta. Judas ia trair. Desejei muito comer com vocês essa Páscoa. E agora não vereis mais o Filho do Homem. Partiu o pão e disse: esse é meu corpo, que é dado por vós. Semelhantemente pegou o vinho, tomando disse: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por vós. Fazei isso em memória de mim, porque todas as vezes que fizerdes, anunciar a morte do Senhor até que venha. Sabe o que quer dizer esse até que venha? Sabe o que quer dizer, Anderson? A ceia aponta para o futuro. Primeiro aponta para o passado, Filipe. Apaga seus pecados. Depois aponta para o futuro. Vocês vão celebrar elas até a minha volta. Eu voltarei para resgatar vocês em definitivo. Então vocês celebrarão comigo a grande ceia nas bodas do Cordeiro. Anunciem a minha volta através da ceia. Eu morri, eu verti o sangue, mas eu ressuscitei e eu voltarei outra vez. Que coisa linda participar disso. E quem come e bebe participa do sacrifício. O sacrifício passa por você. É a união de Cristo. É a doutrina da união de Cristo. Você se une com Ele mediante ao sangue e o pão e o corpo, através da ressurreição. Diáconos e obreiros todos aqui,